dá-nos aqui a tua bênção, ó Pai, e fala-nos através da tua palavra. Que a palavra de Deus caia em bom solo e produza, como a Bíblia diz, a 30, a 60 e a 100 por um. Abençoa-nos, ó Senhor, com bênção sobre bênção. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Eu vou convidar você a abrir no mesmo texto que lemos hoje de manhã, para partirmos daquilo que estávamos falando hoje de manhã, aqui na igreja. Mas leremos um versículo tão somente, o versículo de número 7, do Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 2. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 2, e versículo de número 7. E ela, a saber, Maria, deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Que Deus possa abençoar a sua palavra no nome de Jesus Cristo. Amém. Como dissemos pela manhã, não havia lugar para Jesus, não porque as pessoas fossem más, não porque houvesse até mesmo hostilidade contra José, Maria e o recém-nascido. Não que estivessem vivendo uma vida devassa, afastada dos caminhos de Deus. Não havia lugar, porque estava tudo ocupado. E muitas vezes não há lugar para o Senhor em nossas vidas. Por quê? Porque estamos ocupando esse lugar. Dissemos pela manhã que às vezes pessoas, coisas, atividades ocupam o lugar do Senhor e não damos lugar para que o Senhor esteja. E quando não damos lugar para o Senhor, damos lugar para outras coisas, é o óbvio. E o grande perigo é que alguns dão lugar ao inimigo, dão lugar ao diabo. Não dão lugar ao Senhor, mas dão lugar ao diabo. E a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Diz para que não entremos, para que não caiamos em tentação, mas também diz para que não venhamos a dar lugar para o diabo. Chamamos a atenção que não apenas naquele momento não houve lugar para Jesus, mas em diversas situações não houve lugar para Jesus. Não houve lugar para o Senhor, não apenas naquela realidade em que eles estavam vivendo, mas até mesmo no templo do Senhor. O próprio Senhor Jesus se levantou do templo e disse: não mais me vereis, até que venhais a aprender a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. O Senhor Jesus não ficará num lugar onde ele não é bem recebido. Outros se apressaram a receber ao Senhor em suas próprias casas, como Zaqueu, o publicano, quando Jesus disse: hoje me convém pousar em sua casa, hoje me convém estar em sua casa. Diz que ele imediatamente desceu daquela árvore, com alegria o recebeu. Ele abriu lugar para o Senhor em sua própria casa. A minha oração é que nós também venhamos a abrir lugar para o Senhor em nossa casa, em nossas vidas, em nossas famílias, em nossos negócios, em nossa vida acadêmica. Venhamos a abrir lugar para o Senhor
em nossa cidade, porque é outra realidade que a Bíblia nos diz, que não houve lugar para Jesus na cidade de Jerusalém, e foi ele morto fora da cidade. Quando eu dou lugar em minha vida, de tendo dado lugar em minha vida, dou lugar em minha casa, de tendo dado lugar em minha casa, dou lugar aos meus negócios, de tendo dado lugar aos meus negócios, dou lugar a tudo que faço, ao meu ministério, a todas as coisas, de tendo dado lugar ao Senhor na própria igreja, dou lugar ao Senhor na minha cidade. Quem abre lugar para o Senhor somos nós, na nossa realidade, na nossa cidade. E quando fazemos isto, o que acontece? Sim, não havia lugar para o Senhor. Não havia lugar para o Senhor em Belém. Não havia lugar em toda aquela cidade, aquela pequena cidade chamada Belém, porque estavam todos ocupados. Não havia lugar. Mas alguém abriu lugar. Pela manhã eu chamei a atenção que o Senhor Jesus não pede o melhor lugar. O Senhor Jesus nos pede lugar. Diferente de nós que queremos o melhor lugar, que discutimos pelos melhores lugares. O Senhor, Ele não pede o melhor lugar, Ele nos dá o exemplo. Ele apenas pede um lugar, mas sábios seremos de dar o melhor lugar para o Senhor. Mas quando o Senhor entra, todo lugar é transformado, e honras que aquele lugar jamais receberia, ele passa a receber. Porque a maior honra que aquele lugar teve foi de receber o próprio Senhor Jesus. E então todas as outras honras virão. Veja, esse lugar, essa manjedoura, esse lugar onde esteve Jesus, foi também palco de receber o quê? Receber várias pessoas. Os pastores foram até ali, receber não apenas gente comum, gente com coração, gente desejoso de ver aquilo que o Senhor lhes estava anunciando. Os pastores das campinas de Belém, mas também receberam sábios, magos, reis do Oriente. Então, aquele lugar que jamais você há de convir, este lugar jamais receberia a visita de um mago, de um sábio, de um rei do Oriente. Jamais receberia. Os reis não são dados a este lugar. Os nobres, os sábios, não são dados a este lugar. Mas porque Jesus estava naquele lugar, aquele lugar recebeu honras que nunca poderia receber. É isto que acontece com nossa vida. É isso que acontece com nossa casa. É isso que acontece com nossa igreja. É isso que acontece com a nossa cidade. Quando nós abrimos lugar e o Senhor Jesus está ali, nós recebemos honras. Que caso contrário, jamais poderíamos receber. Quando um rei do Oriente iria a um lugar como este? Quando que ficaria ao lado de uma manjedoura? Jamais ficaria. Nós temos uma ideia, por causa do presépio de Natal, que foi uma criação de São Francisco de Assis. O presépio surge na Itália, o primeiro presépio surge na Itália. Preocupado Francisco de Assis pela
falta de conhecimento, o analfabetismo do povo, ele monta o presépio, mas monta o presépio com uma ideia completamente medieval. Monta o presépio para que aquelas pessoas possam entender. Por isso você tem a ideia de uma vaquinha, de um cavalo, de uma ovelhinha, de umas coisas assim, que é a ideia que Francisco de Assis monta para que o povo, para que ele pudesse explicar o dia de Natal, o dia em que Cristo nasceu. Mas, na realidade, a maneira mais certa seria como cantamos em uma música natalina, na Gruta de Belém. Porque, na realidade, este lugar era mais parecido com uma gruta, com uma pequena caverna, um lugar humilde. E é tão interessante o quão semelhante é o lugar em que Cristo nasceu com o lugar em que ele foi sepultado e ressuscitou. Não sei se você já parou para pensar nisto, mas o quão semelhante. Mas aquela boa pessoa limpou, arrumou, abriu espaço para que não apenas Jesus, mas Jesus, José e Maria estivessem naquele espaço. Então, eu abro aqui algo para dizer: receber a Jesus não é apenas receber a Jesus, mas é também receber os que estão com Jesus. Essa é a segunda parte. Nós não podemos receber ao Senhor e não receber os que estão com o Senhor. Isso é impossível. Não poderia aquele que abrir espaço apenas para Jesus. Ele tinha que abrir espaço para Jesus, ele tinha que abrir espaço para José, ele tinha que abrir espaço para Maria, ele tinha que abrir espaço para todos que estavam com Jesus, aqueles que cuidavam de Jesus, aqueles que levavam a Jesus. Quando abriu-se espaço para Jesus, abriu-se espaço para eles, e não somente para eles, mas para todos os que buscavam a Jesus e o encontraram ali. Para todos os que buscavam ao Senhor Jesus e o encontraram ali. Eles tiveram que abrir espaço para os pastores que vieram dos campos, que vieram das montanhas, que ouviram a celebração dos anjos, os cânticos celestiais, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens de boa vontade ou a quem Ele quer bem. E então, essas pessoas lá nas montanhas de Judá disseram: vamos já até Belém. E vejamos o que Deus nos fez a conhecer. Então eles não ficaram limitados em ter uma revelação, eles foram ver o que lhes foi anunciado. Eles não ficaram apenas em ter uma palavra que veio dos céus, mesmo que anunciada por anjos, eles foram ver o que lhes foi dito. Foram atrás de que seus olhos pudessem se encher com toda a glória de Deus, porque a Bíblia diz: e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Naquela criança, foram eles ver. E então, aquele que abriu espaço, também tinha que abrir espaço
para todos que buscavam ao Senhor Jesus. Quando nós abrimos espaço para o Senhor na nossa vida, temos que abrir espaço para todos que estão com o Senhor na nossa vida. Temos que abrir espaço para todos aqueles que estão buscando ao Senhor e podem encontrá-lo em nossa vida. Quando abrimos espaço para o Senhor em nossa casa, abrimos espaço não apenas para o Senhor em nossa casa, abrimos espaço para todos aqueles que estão com o Senhor em nossa casa. Abrimos espaço para todos aqueles que estão buscando ao Senhor em nossa casa. A tua casa se tornará, porque Jesus está nela, um lugar de encontro. E um lugar de encontro com o Senhor Jesus. Um lugar de revelação. E um lugar de revelação da pessoa do Senhor Jesus. Por quê? Porque você abriu a sua casa. Quando uma igreja abre lugar, e não acho estranho eu falar numa igreja, pois se o templo não deu lugar ao Senhor, muitas vezes a igreja não dá lugar ao Senhor. Aquela igreja a respeito da qual é dita: eis que eu estou à porta e bato, porque estava fora, porque não estava dentro. E por que não estava dentro? Porque não havia lugar para Jesus dentro. Jesus disse: se alguém ouvir a minha voz, eu estou à porta e bato. Mas não só bate, ele fala, ele chama, porque diz: se alguém ouvir a minha voz. Eu esperava que pudesse dizer: se alguém escutar a batida. Ele bate, mas ele também chama. Ele disse: eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Haverá comunhão, haverá profunda comunhão. Comeremos com o Senhor e participaremos do que podemos chamar a nossa mesa para o Senhor, a mesa do Senhor para nós. Então, quando nós abrimos a porta, porque ouvimos a voz do Senhor, seja a porta dos nossos corações, seja a porta da nossa casa, da nossa família, seja a porta do nosso ministério, da nossa igreja, seja a porta da nossa cidade, Ele entrará, Ele ceará conosco e nós cearemos com Ele. Isto é símbolo bíblico de firmar aliança. Eu terei compromisso com Ele, Ele terá compromisso comigo. É necessário que recapitulemos estas principais verdades da palavra de hoje de manhã. Para quê? Para que entendamos a continuidade. Que quando recebemos a Cristo, recebemos todos os que têm a Cristo, os que estão com Cristo e os que buscam a Cristo. Sejam eles os mais humildes dos pastores das colinas, das montanhas de Belém, sejam eles os mais honrados, nobres, reis, sábios do Oriente. Recebemos gente simples, recebemos reis, e podemos receber até anjos, pois a Bíblia diz que nos últimos dias muitos hospedarão anjos sem saber. Por quê? Porque Jesus está no lugar. Coloque Jesus no lugar. E todas as coisas vão começar a estar no seu devido lugar.
Nós temos pedido ao Senhor que Deus assuma o seu lugar de direito na nossa vida, na nossa família, no nosso ministério, na nossa igreja. E Ele está assumindo. Muitos falam a respeito do Natal e falam, Deus não ordenou, e em lugar nenhum da Bíblia ordena-se que celebremos o nascimento do Senhor. Em lugar nenhum da Bíblia diz, celebrem o meu nascimento. Mas houve celebração no nascimento do Senhor. Anjos celebraram o nascimento do Senhor. Houve celebração nos céus. Houve também algum tipo de celebração pelos homens. Os pastores disseram, vamos já! E eu gostaria que hoje todos disséssemos, vamos já! Vamos já conhecer ao Senhor. E você que nos ouve especialmente pela live, que você possa gritar, vamos já! Que você venha conhecer ao Senhor, venha onde o Senhor está. E eu tenho uma notícia para você, Ele está aqui. Ele está em cada igreja que verdadeiramente prega a sã doutrina de Cristo, que tem mantido vivo o testemunho do Evangelho, que não tem pregado outra coisa que não seja o Evangelho do reino de Deus. As boas novas de salvação para todo homem que nele crê e que será então recebendo o poder feito filho de Deus. E você que nos ouve, venha já receber a Jesus em sua vida. Nós estamos dizendo, abra lugar para Jesus. Ele não está pedindo o melhor lugar, Ele não está pedindo o lugar de destaque. Quando Ele entra, Ele é o destaque. Quando Jesus entra, Ele chega. Você pode ter certeza. Ele chega. Ele é visto, Ele é sentido, Ele é percebido, Ele é vivido. Abra a sua porta. Abra a porta da sua vida, abra a porta da sua família. A Bíblia diz, creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando Ele entra na tua vida, Ele entra na tua família, porque você faz parte da sua família. E se a salvação chegou à sua vida, ela chegou também à sua família. E ela alcançará a sua família e alcançará a todos os seus familiares. E não aceite menos do que isto. Todos eles serão salvos. Nem que seja como o ladrão na cruz, salvo na última hora, aos 45 minutos do segundo tempo, ou mesmo na prorrogação. Eles serão salvos. Por quê? Porque o que Deus promete, Deus cumpre. Então que você se aproprie desta promessa. Deus, embora não tenha nos ordenado que não celebremos, ou melhor dizendo, que celebremos o Natal, o nascimento de Cristo, Ele nos ordenou que celebremos a morte do Senhor. Dificilmente nós celebramos morte. Nós celebramos vida. E há na Bíblia inteira palavras de celebração de vida, de louvarmos a Deus pelo dom da vida, de vivermos uma vida que glorifique ao Senhor, para que os homens, vendo as suas boas obras, glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Mas quando nós falamos da celebração da morte, anunciando a morte do Senhor, celebrando a morte do Senhor, até que Ele venha. Estamos falando da ceia do Senhor.
E o grande problema em que o apóstolo Paulo, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, começa a tratar, é que as pessoas não estavam sabendo celebrar ao Senhor, sabendo ter comunhão com o Senhor e ter igualmente comunhão com seus irmãos. É dito em memória de mim. Um memorial, aquilo que é feito em memória, é algo fabuloso. Eu não escondo de ninguém aquilo que eu falei, que Deus nos deu o privilégio de, nesta viagem que fizemos aos Estados Unidos, houve grandes bênçãos ali. Nós estivemos em New Jersey, pregamos na Igreja Metodista Internacional de New Jersey, portas foram abertas, o pastor americano, pastor Tony, que ele veio nos assistir no primeiro dia da celebração, e ele voltou, e voltou com um tablet, para anotar tudo. Deus tocou tanto naquelas pessoas, nele, na esposa dele, e no último dia que nós estávamos lá, vieram vários membros da igreja para ver e ouvir o que estava acontecendo. A Deus seja a glória. O que isto é? Quando Cristo ocupa o lugar, você recebe honras que de outra forma você jamais receberia. Você não recebe essas honras por quem você é. A manjedoura é a manjedoura, mas ela foi visitada por reis. Por quê? Por causa daquele que estava na manjedoura. É por causa daquele que está. Então, abriram-se portas, inclusive na igreja americana. O pastor disse que nós já tínhamos uma programação, mas eu espero que na próxima vez você possa estar conosco, e sem dúvida estaremos. Você pode dizer amém a isso? Abriu-se portas numa igreja hispânica, ali perto, que faz parte da Metodista Internacional, e que nós estaremos da próxima vez com eles também. Várias coisas Deus operou. E estivemos então em New Jersey, estivemos orando em Nova York, Deus nos moveu, fomos a Nova York para fazer várias coisas em Nova York, entre eles o exame de PCR que nós tínhamos que fazer para podermos voltar. E estivemos então realizando tudo o que tínhamos que realizar. Sentimos de Deus assim, clamar. O pastor da igreja disse: pastor, vocês querem ir ao Metropolitan? Eu amo museu. Então, eu e Luciana fomos com ele e foi uma aventura chegar naquele museu, porque eu peguei apressadamente os passaportes e erroneamente peguei o meu passaporte, em vez de pegar meu passaporte, peguei o passaporte de Luciana. Então, fomos com 2 passaportes de Luciana. E quando tive que apresentar, eu apresentei o passaporte dela e o meu. E graças a Deus que nós somos uma só carne, assim eu pude entrar. Eu não sei como aceitaram, mas eu pude entrar. Então, Deus deu um jeito lá e nós... É porque um passaporte estava com visto e o outro é o passaporte atual. E nós temos que sempre levar o passaporte que está com visto, e por isso andamos nos Estados Unidos com 2 passaportes. Deus cuidou de tudo. Deus abençoou tudo. E fomos a Washington e estivemos na casa da nossa irmã Inês, do seu marido John. Estivemos lá
para também orarmos com ele, para podermos apoiar. Ele está vivendo um desafio por causa de uma enfermidade. Ela é amiga de infância da Gal, e através desta amizade com a Gal, nós chegamos à casa dela e ali estivemos na casa dela. O casal que nos recebeu foi muito gentil para conosco. Nós estávamos vendo como iríamos para lá, se de trem, se de ônibus ou pegando um avião, como iríamos para o Washington. E eles disseram, não, nós levamos e trazemos vocês. Eles aceitaram, então, receber os 2 casais, e nós ficamos lá esses 2 dias e meio, praticamente 3 dias com eles. E eles, gentilmente, nos levaram por Washington, capital. E havia um lugar que eu tinha um grande desejo de ir ver, que é o Memorial de Lincoln. Nós estivemos lá no Memorial de Lincoln. Tivemos lá, e eu chego a dizer, talvez pela emoção de que eu gostaria de estar, mas tantas coisas que ali houve, entre elas, o lugar onde Martin Luther King discursou a sua mensagem, eu tenho um sonho. Então nós estivemos em todos esses lugares e oramos em todos esses lugares, e eu olhei para aquele memorial. É uma coisa extraordinária aquele memorial, é uma coisa incrível. E disse, isto é um memorial. Quem vai se esquecer de Lincoln? Mas há um memorial muito maior, há um memorial muito mais poderoso, há um memorial tremendo, que é a ceia do Senhor, que foi erguida e feita pelo próprio Senhor Jesus, para que celebremos, e celebremos a sua morte, até que Ele venha, para que não nos esqueçamos. Para que é um memorial? Para que jamais venhamos a ser esquecidos. Quando você entra em Israel, no memorial pelas vítimas do Holocausto, há um trecho bíblico que diz, jamais serão esquecidos. Jamais serão esquecidos. Uma das coisas mais emocionantes é quando você entra no que relembra toda a criança. 1,5 milhão de crianças foram mortas no Holocausto. 1,5 milhão de crianças judias foram mortas no Holocausto. E quando você entra naquele memorial às crianças, há uma voz citando 24 horas por dia cada uma daquelas crianças. Então, é dito o nome delas, a idade que elas morreram e de onde elas eram, aonde elas morreram. Então lá você ouve Daniel, 3 anos, Auschwitz. Eu não sei, eu vi todo o memorial do Holocausto. É triste, é bom para que nos lembremos e não mais repitamos esse mal que aconteceu com qualquer povo, qualquer nação, qualquer pessoa. Mas quando eu entrei na parte das crianças,
aquilo mexeu comigo. Miriam, 2 anos. Você imagine ouvir essas coisas. Não serão esquecidos. Não serão esquecidos. E eu me pergunto, porventura nós podemos nos esquecer de Jesus Cristo, que nos amou e nos amou de tal maneira que deu a sua própria vida por amor a nós? O que é me esquecer de Cristo? Jesus disse àqueles que jamais vos conheci. Por quê? Porque eu tive sede e não me destes de beber. Eu tive fome e não me destes de comer. Eu estava nu e não me vestistes. Eu era enfermo e não fostes ver-me. Estive preso e não fostes visitar-me. Era forasteiro e não me recolheste. Quando eu me esqueço de Jesus? Quando eu me esqueço de alguém. Porque tudo que fizerdes, inclusive esquecer-se, a um destes pequeninos, a mim fazeis. Aquele que recebe a Cristo, recebe os que com Cristo estão. Aquele que recebe a Cristo, recebe os que a Cristo buscam. Nós precisamos receber aos nossos irmãos. Nós precisamos estar abertos a esta realidade. Esta igreja tem que estar aberta às outras igrejas. Essa igreja tem que estar aberta a todos que querem encontrar a Jesus Cristo e recebê-lo como Senhor e Salvador de suas vidas. Essa igreja tem que cuidar, você, temos que ser discipuladores das vidas que nos serão confiadas. Nós temos que aprender a celebrar. O Natal teve a sua importância. E a maior importância do Natal não é outra, senão que Jesus nasceu. E se ele não tivesse nascido, ele não poderia morrer na cruz do Calvário, por mim, por você e por todos. E Deus se fez homem. Deus se fez homem. E um menino sim nos deu. Ele nos deu. Ele nos deu para nos salvar, para que víssemos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Víssemos não apenas em seu nascimento, víssemos em seu desenvolvimento, víssemos em seu ministério, víssemos em sua morte, em sua ressurreição, e nós tudo isso vemos pela fé. Pela fé. Mas eu posso ver o Senhor Jesus em meu irmão. Eu posso me lembrar do Senhor Jesus em meu irmão. Eu posso receber ao Senhor Jesus, recebendo também ao meu irmão, recebendo também aos necessitados, recebendo também aos angustiados, recebendo também aos oprimidos. Nós precisamos celebrar o Senhor Jesus. Abençoar vidas. Cuidar de pessoas. Não podemos apenas receber Jesus. Eu sempre digo e volto a dizer aqui, eu não posso receber o bom pastor e ser uma ovelha cuidada pelo bom pastor, sem receber com um bom pastor todo o rebanho
do bom pastor, que não é bom como é bom o bom pastor. Nem todo o rebanho é bom. O rebanho não é tão bom assim. Mas se eu recebo o bom pastor, eu tenho que receber todo o rebanho do bom pastor. Eu tenho que receber a todos. Pela manhã nós falamos de dar lugar, de abrir lugar a Jesus Cristo. E abrir lugar a Jesus Cristo não é apenas uma decisão espiritual, moral, religiosa, em que dizemos, entra, Senhor, em minha vida. É também entender que quando Ele entra na minha vida, eu abro lugar para receber pessoas na minha vida. Eu não posso me isolar. Se amamos a Deus, a quem não vemos, a pergunta que João nos faz é como não iremos amar aos nossos irmãos a quem vemos? Amar a Deus implica em amar ao meu irmão. Toda a lei se resume em 2 princípios: amar a Deus e amar ao próximo. Amar ao próximo como a nós mesmos. E amar aos nossos irmãos no novo mandamento que Cristo nos deu, como Ele, Jesus, nos amou. É isso que nós precisamos fazer. Pela manhã eu disse de receber ao Senhor. Essa noite eu quero dizer de receber tudo e todos que vêm com o Senhor. De receber todos os que buscam ao Senhor. Não podemos estar com portas fechadas para essas pessoas que necessitam de Jesus. Não podemos estar com os corações fechados para com essas pessoas que necessitam do Senhor. Não podemos nos fechar à nossa família, aos nossos amigos e a todo homem e mulher. Nós temos que recebê-los. Pois aquele que receber a um destes e der, que seja um copo de água fresca, receberá galardão. Nós precisamos ser uma igreja com um espírito hospitaleiro. Você pode dizer amém a isso? Deus tem colocado uma certeza absoluta sobre 2022 em diante no meu coração. Chegou a nossa hora. Chegou um momento na nossa vida. Nós vamos avançar, vamos crescer, vamos nos multiplicar. Há várias coisas que Deus tem me falado. Uma das coisas que Deus tem me falado é que as redes sociais se tornarão algo estratégico. Fale de Jesus. Fale de Jesus no Facebook. Fale de Jesus no Instagram. Fale de Jesus em todas as redes sociais. Fale do Senhor Jesus. Fale. Não se limite. Fale enquanto você pode falar, porque chegou a hora de usarmos esse instrumento como nunca antes ele foi usado. Há muitas pessoas que estão usando para fazerem dinheiro. Há muitas pessoas que estão usando para fazerem fama. Há muitas pessoas que estão usando. Use da maneira certa. Você é um embaixador das boas novas dos céus. Não se limite. Fale. Sabe, as redes sociais evangélicas estão sendo usadas, algumas delas de forma, ao meu ver, digo, ao meu ver, não que eu esteja certo, isso é só uma opinião pessoal, de maneira muitas vezes equivocada.
criando uma imagem de idolatria ao próprio homem na rede social, ou defendendo causas, ainda que sejam causas por vezes nobres, mas falando mais de ideologias e de políticas do que do Senhor Jesus. Amados irmãos, falemos do Senhor Jesus. A boca fala do que está cheio o coração. O que está enchendo o seu coração? Não é que você não possa ter suas opiniões. Essa igreja, esse ministério, este pastor sempre pautou de dar liberdade de pensamento a todos vocês. Nunca conduzimos ideologicamente, politicamente a ninguém dessa igreja. E você é testemunha. Você é testemunha ou não é testemunha? Outros têm outra postura, eu respeito. Mas o que eu quero gastar e gastar ainda mais, e me deixar gastar, como diz Paulo, eu me gastarei e me deixarei gastar, é que o Evangelho seja pregado, é que a sã doutrina seja falada, é que a Bíblia seja exposta e Jesus seja o tema da nossa pregação. É isso que nós vamos fazer. E algo acontecerá, algo está acontecendo. Algo sobrenatural está acontecendo. Pela manhã testemunhamos, e eu aproveito esse final da mensagem, porque já entregamos a palavra, para testemunhar o que de manhã testemunhamos. Deus nos conduziu em toda essa viagem. Deus falou comigo: portas eu abrirei em todos os cantos do mundo. E Ele nos abriu para apoiarmos uma igreja na Alemanha. Em março estaremos um domingo na Alemanha. Iremos no início da semana e voltaremos no final da outra semana. Ficaremos apenas um domingo fora no mês de março. Estaremos lá apoiando esta igreja, que é uma igreja cujo pastor foi o esposo da prima da Louisiana, e hoje os pastores, jovens pastores, são o genro e a filha deste casal. Ele, o pastor, já foi para a glória, e o rapaz ali está, e nós estamos apoiando. A igreja passou por algumas lutas, por algumas dificuldades, até mesmo de ficar sem lugar de reunião. Que quem conhece a Europa, a realidade da Europa, sabe das dificuldades. E nós apoiamos, nós oramos, nós clamamos com eles, estamos junto com eles, outros pastores estão orando, estão apoiando, e eles estão com 2 lugares agora. E nós vamos lá para juntos podermos, se Deus assim nos permitir. As passagens já estão sendo pagas, e eu e Luiziana estaremos lá para de perto poder abençoar toda aquela obra. Ela não nos pertence, ela pertence ao Senhor Jesus e pertence àquele povo que está fazendo a obra, mas nossa igreja estará abençoando aquela igreja. Assim como essa igreja em New Jersey. Quando nós estivemos a primeira vez nessa igreja em New Jersey, a igreja tinha perdido o seu pastor, estava com uma dificuldade tremenda, e o que é o pastor hoje era um auxiliar. Ainda naquela época a igreja estava diminuta, a igreja estava pequena. Nós estivemos lá, oramos com ele, voltamos, vimos já a mão de Deus operando. Ele foi consagrado pastor, e agora nós voltamos de novo, e a igreja está num novo lugar, com uma nova realidade, com várias pessoas. Nosso ministério é apoiar, nosso ministério é ajudar, nosso ministério é socorrer, nosso ministério é avivar, nosso ministério é ser não
chefe, governar vidas e outras igrejas, mas uma igreja amiga, uma igreja irmã, uma igreja cooperadora. E Deus falou ao meu coração, e eu disse: Luiziana, eu não sei como é que isso acontecerá, porque Deus disse para mim: eu vou te levar à Argentina, você vai de novo à Argentina. E eu disse: Senhor, mas nós já estamos comprometidos com uma coisa, com outra, não há recursos, você há de convir, não há recursos, não há recursos. Eu fui pregar agora em Taubaté, e o apóstolo L. Sierra disse: você iria conosco em Rosário, porque eles têm a TV Rica e eles querem fazer uma cooperação e receber cooperação com o canal Luz. Se você conhece o pessoal de lá, você poderia fazer essa ponte para nós. Eu falei: sim, mas o problema é que eu não estou com recursos no momento para ir lá. Mas eu posso ligar para que eles recebam. Não, nós queremos que você vá. Nossa igreja vai pagar a tua passagem para você ir conosco. E eu falei: meu Deus, então se cumpriu. Se cumpriu. Ou seja, Deus está guiando tudo. O que eu estou falando para você é que nada estamos fazendo da nossa cabeça. Deus está guiando tudo. Tudo. E se Deus está guiando, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. O testemunho que eu quero compartilhar, e foi o testemunho que eu dei hoje de manhã. Nós estávamos, junto com Luiziana, a dona da casa que nos recebeu, a Denise, ore por ela, pelo seu marido Carlos. Eles, meu Deus, não há como dizer como nos receberam bem. É melhor estar na casa deles do que no melhor hotel 5 estrelas ou 6 estrelas do mundo. Nos receberam bem, muito bem. Que Deus os abençoe tremendamente. Então, num momento lá, Denise disse: Luiziana, vamos comigo para você fazer as unhas. E elas saíram para fazer as unhas, e eu iria ficar, porque sai todo mundo para trabalhar, eu ia ficar sozinho na casa. Então eu disse: me deixe em algum lugar para que eu bata pé, faça qualquer coisa assim, possa ver as modas, não é? E me deixaram no mall ali, o shopping, me deixaram no shopping, que é o shopping da região. Eu disse a elas: não, vocês vão, e eu fico numa das lojas. Havia essa loja, Macy's, eu sempre falo errado o nome da loja, a Macy's, que é a maior loja do shopping ali. E eu disse: eu fico por aqui, na Macy's, eu fico vendo. E a Macy's tem uma vantagem, que ela tem um Wi-Fi gratuito. Por quê? Porque o celular que estava com Wi-Fi, com tudo habilitado todo para usar nos Estados Unidos, era o da Luiziana. Pelo plano que nós fizemos, o dela podia, ela é o nome principal do plano. Então, ela que tinha o telefone dela, e o meu não, o meu eu tinha que buscar o Wi-Fi por aí. E eu disse: assim eu fico aqui, e quando vocês chegarem, vocês se comunicam comigo. Eu fiquei lá, a loja, ela tem um primeiro andar, que é o lugar de acesso, ela tem um subsolo e tem o segundo andar, 3 andares. E eu falei: vou ficar no subsolo, porque no subsolo é o lugar das ofertas. Eu vou ficar aqui como... tudo bem, eu vou ficar aqui garimpando, vamos dizer assim. E assim eu me distraio. Aí eu olhava coisa por coisa, porque de repente surge uma coisa assim, muito barata e muito boa. Porque você sabe muito bem, com o dólar, pelo preço que está, não é? Já é preço, não é valor, não é preço mesmo. Que está, você tem que procurar ver as coisas mais baratas possíveis.
Então eu fiquei lá vendo, procurando, vendo, e passou-se o tempo. E Luiziana, então, toca para o meu celular e disse, estamos chegando. Eu disse, então eu vou subir, eu estava lá no subsolo, eu vou subir e me encontro com vocês aí na entrada. Eu fui em direção à escada rolante e quando dei um passo, eu dei um único passo, a escada diante de mim, eu dei um passo, eu me vi no final. Aí eu falei, meu Deus, tive um lapso, o que aconteceu? Eu fiquei até meio preocupado, eu disse, eu nem percebi subir. E então comecei a buscar a porta de acesso, né, a porta de saída e entrada, que dava no estacionamento, onde elas me deixaram. Só que eu não encontrava a porta. Eu disse, meu Deus, eu estou desorientado. Eu estou desorientado porque eu não estou encontrando o caminho aqui. A loja é grande, mas também não é para tanto. Eu deveria encontrar. Aí é que eu percebi. Eu estava em relação ao subsolo, não no andar, mas a 2 andares acima. Ou seja, o que aconteceu? Eu fui arrebatado fisicamente do subsolo a 2 andares acima, ao que seria o 3º andar, primeiro, segundo, que é na realidade o primeiro, e o 3º. Eu disse, Deus, por que o Senhor fez isso? Eu não vejo motivo. Eu não vejo assim motivo para que o Senhor tenha feito isso. Eu não fui livre de nenhum perigo. Eu não estou sendo levado para fazer alguma coisa como foi Filipe. O Senhor simplesmente me pegou fisicamente, me tirou daquele lugar e me colocou aqui. E o Espírito Santo falou ao meu coração. Ele disse, eu quero que você saiba que a minha mão está sobre você para te levar para onde eu quiser. Para onde eu quiser. Me caiu um temor no coração. Eu disse, Senhor, confio em Ti. Foi o que aconteceu, porque nós não pudemos estar aqui domingo passado, nós não pudemos estar nesse lugar aqui. Por quê? Porque nós fizemos o exame de PCR, nós fizemos até mesmo prevenido. Você pode fazer que ele vença até 72 horas antes do seu embarque. Nós fizemos com menos de 48 horas antes do nosso embarque. O exame já é entregue 24 horas depois de ser feito. E nós descobrimos que em Nova York existem várias vans de laboratórios oficiais que fazem por um preço muito em conta, a saber, de graça. E nós fomos fazer, obviamente, porque é de 150 a 250 dólares o exame. E nós pudemos fazer ali. Eu falei, não, Senhor, vamos fazer aqui mesmo. É aqui mesmo que nós vamos fazer. E 24 horas depois entra. 24 horas depois não entrava. E nós chegamos no aeroporto e não entrava. E não entrava de maneira nenhuma. No e-mail, porque tem que entrar no e-mail. E não entrava, porque se entrasse no e-mail, nós mostrávamos no celular e fazíamos a viagem. E então, orientados pela Beth, disse, cancelem, senão vocês vão perder isso e vão ter que comprar outra passagem. E então, nós cancelamos. Na hora que nós cancelamos, não deu 2 minutos, entrou. E uma paz tomou conta no meu coração, disse, Deus não queria que viajássemos nesse avião. Não sei nem o porquê, mas Ele não queria que viajássemos nesse avião. Deus quer que viajemos no próximo. Falamos, mostramos, e as pessoas disseram, bem, amanhã vocês podem ir. A passagem de vocês, o lugar de vocês já foi preenchido. Eu falei, já? Não deu 2 minutos e já preencheu o lugar?
Sim, já está preenchido. Aí eu falei, então tá. Fomos no outro dia. E descobrimos que os que fizeram a viagem passaram por cima de 5 tufões que aconteceram nos Estados Unidos. Alguns deles no Kentucky, foi conhecido de todo mundo. E eu não tenho ideia de como, porque o que acontece lá embaixo sacode lá em cima. Foi 30 tempestades, é isso, não foram 5 tufões, foram 30 você sabe o que é 30? 30 tempestades em 5 estados americanos. Então, nós estaríamos passando por cima de toda essa dificuldade. E, no mínimo, Deus nos poupou disso. Graças a Deus, avião nenhum caiu. Que nós oramos, dissemos, Senhor, que nada aconteça com esse avião, porque se nós não estamos viajando nele, ele já não tem uma segurança. Que somos nós nele. Que a segurança é nós nele. Deus tem um propósito para a nossa vida. Então, Deus guardaria a todos. Como o apóstolo Paulo disse, né? Eu tenho que estar em Roma, nenhum de vocês se perderá. Agora, nós não estamos no avião, Senhor. Guarda essas pessoas. Guarda essas pessoas. Mas eu me lembrei do que o Senhor disse. Eu estou segurando a sua vida, levando para onde eu quero. E nossas vidas estão nas mãos de Deus. E já surgiu, meu amado irmão, minha amada irmã, um trabalho missionário, vai ser um trabalho missionário, que nós convidamos pastor Eduardo Fernandes e Verônica, sua esposa, pastor Haroldo e Arlene, sua esposa, eu e Luiziana, para estarmos lá em Nova Jersey, no ano de 2023, em janeiro de 2023, nós estaremos fazendo um congresso de igreja e um congresso de mulheres lá, 2 semanas lá. Iremos como obra missionária para lá, e Deus estará suprindo tudo em 2023. Será uma bênção do Senhor. E vamos, dessa vez, poder atingir várias igrejas da região. E a pastora Silvia pediu que eu e Luiziana também, quando estivéssemos lá, pudéssemos estar rapidamente com eles, de modo que nós também estaremos em Orlando, Flórida, ajudando o Ministério Seara. Será um mês de missões. O avivamento nos Estados Unidos está para acontecer. Não é por nossa causa, está para acontecer porque Deus prometeu derramar do Espírito Santo naquela nação americana. Algo tem que acontecer nos Estados Unidos. Algo tem que acontecer naquela nação que está. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu orei na frente da Suprema Corte. E eu senti uma coisa que nunca antes, todas essas leis anti-valores cristãos que estão surgindo no mundo, têm origem ali. Tem origem ali, por incrível que pareça. Tem origem naquele lugar. E nós temos que clamar pela América. Se queremos que a nossa nação seja cheia do Espírito Santo, não podemos descartar Estados Unidos, não podemos descartar as outras nações. Derramarei do meu Espírito, não sobre os brasileiros, não sobre os americanos, mas sobre toda a carne. Tem que ser toda a carne. E nós cremos num avivamento mundial. Você crê num avivamento mundial? Algo de maravilhoso está para acontecer na nossa nação. Algo de maravilhoso está para acontecer na nossa igreja. Algo de maravilhoso está para acontecer na sua vida. O Senhor estará operando isso. Então, esse é um pouco do testemunho de tudo que aconteceu. De tudo que nos aconteceu. Nós vamos ter a participação das crianças, agora no final do culto, e eu quero
orar por você. Eu quero orar pela nossa igreja. Eu quero que a nossa igreja ocupe o seu lugar no plano de Deus. Senhor nosso Deus, nós como igreja pedimos. Não queremos apenas receber ao Senhor, mas receber a todos que com o Senhor vêm, que buscam ao Senhor, que trazem ao Senhor. Nós queremos receber aos homens também. Ajuda-nos a ocupar o nosso lugar, Senhor, na obra do Espírito Santo. Que o Senhor nos use poderosamente, que nos encha com Teu Santo Espírito. Que a graça e o poder de Deus estejam transbordantes em nossas vidas, em nossas casas, em nossas famílias e em nossos ministérios. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nós vamos convidar